Você tem filhos pequenos ainda, Melissa? Ore por mim, por favor. Melissa escreveu um livro excelente sobre chamado Ter Filhos Adolescentes. Filhos adolescentes numa era secular. Se você está criando filhos numa era secular, você precisa de esperança. Então, eu te encorajo a adquirir esse livro. Os livros da Jackie também estão disponíveis. O primeiro livro dela foi o Garota Grey, Bom Deus. Eu tive a alegria de fazer o prefácio desse livro. E eu conheci a Jackie antes dela se casar, antes de eu me casar. Nós duas nos casamos, ela teve filhos, eu não tive. Mas eu a tenho observado sempre. Eu observei o crescimento dela em relação à palavra de Deus. O Robert e o Preston. Preston é o marido dela. E na noite anterior ao nosso casamento, ela estava com a gente. E ele fez uma apresentação no nosso jantar de ensaio de casamento. Eu tenho tido a alegria de ver essa mulher, que é uma figura pública, andar nos bastidores de forma humilde, buscando ao Senhor, buscando permanecer firme no Senhor, aprendendo. E realmente existe muito a aprender para fazer com que as nossas vidas reflitam as Escrituras e a verdade do Evangelho numa era como a que nós vivemos. Como você vai ver nessa conversa, a era do Novo Testamento era assim também. Não é uma exclusividade do nosso tempo. Andar na escuridão, viver em contenda, confusão sobre teologia. É muito, muito importante que a gente fique ancorado na palavra em tempos como esse. E é isso, então, que a Melissa e a Jackie vão conversar. Então, eu quero orar só para a gente começar, para que Deus nos dê... Senhor Deus, está no meio da tarde agora. Eu sei que estamos cansados, mas, por favor, nos energiza, Senhor. Esses dias são tão importantes e como nós precisamos da Tua sabedoria, do Teu poder, da esperança do Evangelho para Te servir fielmente, para viver fielmente nessa geração. Então, Senhor, que essa conversa possa ser edificante para todos nós e que possa apontar-nos para Cristo e para a palavra dele, para sabermos como navegar, como viver cada vez mais para o Senhor, sabendo que Tu tens todo o mundo em Tuas mãos e que o Senhor está realmente fazendo correto tudo que é errado, Senhor. Um dia Tu vem julgar a terra e o Senhor continua sendo fiel na Tua palavra. Pai, por favor, abençoa essas mulheres. Eu espero que tudo que for falado aqui possa servir cada uma dessas mulheres, aqui presencialmente, online, que isso possa ser verdade para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, amigas. Como vocês estão? Tem bastante gente aqui, hein? São muitas. Talvez você esteja olhando e pensando, mas por que a Jack está sentada? Eu estou sentada porque eu acreditei que uma das maneiras mais úteis para usar esse nosso tempo, no que diz respeito a guardar o nosso coração, seria ter uma boa conversa sobre esse tópico, eu e a Melissa. Porque eu acho que isso vai tornar a conversa mais aplicável. A Melissa, se você não sabe, ela tem um podcast. Vamos conversar. É o podcast. A gente tem tido um podcast já há muitas estações, há muitas temporadas já de podcast. Então a gente pensou, poxa, ao invés de fazer uma palestra, por que a gente não simplesmente senta e conversa? Também escrevemos um estudo bíblico em Efésios, lembra? Eu não lembrava disso. Acho que eu estou cansada, mas é verdade, a gente fez.
Eu tô cansada, tá? O dia foi longo, por isso eu esqueci. O café não tá fazendo efeito. Então, a Melissa ensina a Bíblia, eu ensino a Bíblia, e também somos pessoas que queremos ajudar a igreja a crescer. Queremos ajudar pessoas a guardarem a verdade à medida que nós fazemos a mesma coisa. Então, a Melissa vai liderar a conversa e eu vou responder. Mas ela também vai fazer eu também vou fazer umas perguntas e ela vai responder. Enfim. Você mais sabe que eu. Não sou. Seguindo Tito 2, ela deveria fazer as perguntas. Eu deveria fazer as perguntas e ela deveria responder. Eu sou apenas mais velha que você. Não sou sábia, mais sábia que você. Você é mais sábia que eu porque você é mais humilde. Então, você começa. Ok, vamos abrir o texto, então, da Bíblia. Nosso texto bíblico é 2 Timóteo, capítulo 4. Diga amém quando você encontrar. 2 falaram, então eu vou esperar um pouquinho mais. Amém? 2 Timóteo 4. Versículo 1 diz, a partir do versículo 1 diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quero falar algo rapidinho. Uma coisa muito importante sobre esse texto é que, no ano passado, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a cultura de livros, TikTok, cultura, YouTube, e eu entendi que esse texto é uma mensagem muito relevante para os dias de hoje. Porque parece que, principalmente no que diz respeito à tecnologia, o grau de engano, a velocidade do engano está aumentando. Todo mundo hoje pode abrir uma conta no TikTok, todo mundo hoje pode fazer um canal de alguma coisa e começar a falar coisas que têm aparência de ser bíblico. E aí eu comecei a olhar para isso e pensar, puxa, isso é algo que a gente precisa trabalhar. Não só as pessoas que estão recebendo ensino, mas as pessoas que estão ensinando precisam saber a verdade. Nós queremos que as pessoas vejam Cristo. E por isso, quando eu olho para essa fala, esse nosso momento de conversa aqui, a principal pergunta é, como que a gente vê a verdade? Como que a gente guarda as pessoas do erro? O objetivo não é ser alguém sem compaixão, não é ser legalista. O objetivo é discipulado. Fazer discípulo para todas as nações, sabendo entender a verdade, ver a verdade, reconhecer o engano. Se a gente não sabe a verdade, a gente não sabe reconhecer onde está o erro também. Esse é o objetivo. Sim, então vamos começar com essa pergunta aqui, Jackie, porque é muito interessante. A gente está vendo que Paulo, ele é esse mentor para o Timóteo, né? Chamando ele até de filho na fé. E ele fala, pregue a palavra. E eu sei que muitos de nós amamos a palavra, amamos a Bíblia. Estamos nessa conferência e toda a conferência é sobre ser mulheres da Bíblia, da palavra. Mas uma pergunta básica, por que nós enfatizamos tanto um livro que é tão antigo, o que é único das Escrituras, e o que torna isso diferente de uns livros de autoajuda? Vamos lá, a palavra, vamos lá. Paulo fala sobre a palavra, mesmo no capítulo anterior a esse, que fala, e eu acho que é isso que faz com que ele instrua Timóteo a pregar a palavra. No versículo 16 do capítulo 3, ele fala, toda a palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus esteja plenamente preparado e equipado para toda boa obra. Mesmo antes disso, existem vários pontos na Bíblia em que, por exemplo, capítulo 1, versículo 5, ele fala, eu me lembro da fé que primeiro habitou na sua mãe e também na sua avó, e agora aparece em você. Por isso, eu te exorto a continuar e a persistir firme. Capítulo 1, versículo 5 em diante.
Quando nós falamos sobre este livro, esse livro não é só um livro, é um livro vivo. É a palavra inspirada de Deus, é uma espada que revela, que corta, que mostra as intenções do coração. Um livro de autoajuda não faz isso. Um livro de autoajuda pode até me mostrar um pouquinho de mim, mas vai me mostrar muito mais da minha carne do que verdades espirituais. Eu falei um pouquinho sobre isso se você olhar para Isaías 6, por exemplo, eu falei sobre isso ontem no workshop. Isaías 6, quando ele vê a si mesmo, foi só depois que ele viu a Deus. Deus se revela, e quando Isaías vê o Senhor, é que ele vê o Senhor. E ele se revelou a nós por meio da palavra, de tal forma que quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos mais sobre Deus e sobre nós mesmos. E eu acho que eu aprendi isso na escola. Quando eu estava na escola, eles começaram a falar sobre a diferença entre criador e criatura. Ou seja, a ideia principal é falar Deus é Deus e você não é. Quando eu falo que Deus, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é infinito, ele é eterno, ele é tudo, ele é santo. Todas as coisas você pode pensar. Nós não. Nós somos limitadas. Nós somos finitas, somos frágeis, limitadas no tempo. E se Deus é tudo isso, incluindo a transcendência e o fato dele ser invisível, eu, como criatura finita, não posso conhecer nada sobre Deus se Deus não escolher me falar. E é por isso que a Bíblia existe, por isso que a Bíblia é tão importante. Deus foi misericordioso o suficiente para escolher se revelar para pessoas que de outra forma jamais escolheriam se revelar. É por isso que é tão importante que a gente exalte a palavra e entenda a palavra como verdade absoluta, mas que nós a ensinemos de forma a escondê-la. E muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente tem uma má interpretação, a gente esconde o que a palavra de Deus entende revelar. Por isso que a palavra é tão melhor do que um livro de autoajuda. A gente está falando de um livro de cerca de 8 mil palavras. 800 mil palavras. Eu escutei você no podcast, você estava lendo 1 Coríntios semana passada para mim. A Crossway tem uma série de áudio com pessoas como eu, Ray Ortland, os Gettys, lendo a Bíblia. E eu tive que me sentar e ler a Bíblia várias vezes para gravar esse áudio. Tantas vezes eu percebi o quanto Deus se comunica conosco por meio dessas palavras, 800 mil palavras de revelação. E além disso, além dessas 800 mil palavras, nós temos vários gêneros literários diferentes. Tem narrativa, tem poesia, tem epístola. E assim, é como se Deus pensasse, eu quero ser tão conhecido por essas pessoas que eu vou fazer assim uma comunicação excessiva para esse povo. Eu acho que muitas vezes as pessoas não leram a Bíblia quando reclamam dela. Então, julgam muito a palavra por causa de alguns versículos que escutamos aqui e ali, mas sem realmente se aprofundar na palavra. Tem um teólogo, não lembro qual é o nome dele, mas à medida que ele estava lendo a palavra de Deus estava lendo ele, ou seja, estava começando a fazer algo, transformando a pessoa e revelando pecado, revelando necessidade de ser transformado. Então, quando você começa a ler a palavra, isso começa a acontecer com você. Então, se alguém aqui está com dúvidas, apenas lê, abre a Bíblia e isso vai começar a provar o que realmente é, à medida que você vai lendo a palavra de Deus. Porque você vai ver que a Bíblia é verdade, é boa, traz alegria e deleite para você. E à medida que você vai lendo, isso começa a se confirmar como verdade, como você falou. Então, o que eu ia te perguntar, essa passagem entre líderes e entre seguidores, porque é tão importante como seguidores e líderes, porque somos seguidores e somos líderes, porque a Bíblia precisa ser, realmente precisamos nos ancorar
porque ela é verdade. E eu acho que tendo uma convicção e uma teologia da queda te dá humildade o suficiente para saber que se eu não estiver atento aos perigos desse mundo, eu vou afundar. Porque em Gênesis 3, o que a gente vê, obviamente, é Adão e Eva pecando contra Deus, e a maneira como eles pecaram contra Deus foi rejeitando a palavra de Deus. O inimigo vem e fala, viu, e aí? Ele falou que você não pode comer da árvore? E aí ela falou que eu não podia nem comer e nem tocar. E aí ele começa... Eu vou ter que encurtar um pouco a história por causa do horário. Mas então o que acontece? Ela escuta a palavra de Satanás ao invés da palavra de Deus. É assim que a queda acontece. Então, assim, 9 vezes de 10, se eu estou pecando, é porque eu estou rejeitando o que Deus disse. Então, se eu quero ficar perto, se eu quero permanecer fiel no caminho estreito, próximo dele, então eu preciso conhecer a sua palavra. Também porque eu acho que parte do esquema do diabo é que antes mesmo de Eva falar aquilo que ela distorceu, né, que eu não posso nem ver e nem tocar na árvore, no fruto, é isso que o inimigo quer fazer, que a gente não tenha clareza do que Deus disse. Então, não é só não saber, é saber e saber com certeza, para que a gente não acredite em distorções. E isso que é profundamente importante, que a gente conheça esse livro, conheça com clareza e que a gente tenha a clareza de que nós mesmos não escolheremos sempre a palavra de Deus de forma consciente. Isso nos trará humildade para descansar na palavra e conhecê-la mais. Isso é muito bom. Acho que tem 2 perigos em quais podemos nos cair. Talvez pensamos muito bem que a gente tem licenciatura e legalismo. Então, pensando que legalismo, a palavra de Deus não é suficiente. Nós precisamos adicionar palavras à palavra de Deus. Ou licenciatura de, tem de menos e eu posso fazer o que eu quero. E aumentar os limites da palavra de Deus e arrumar jeitinho para pecar. Então, a diferença entre legalismo e licenciatura. É a diferença entre Judas e Gálatas, por exemplo. Quando Judas escreve a carta para quem é que ele está escrevendo, a gente não sabe, mas ele diz que acha necessário escrever para as pessoas, porque existem as pessoas ali no meio delas que estão sendo atraídas para o pecado. E existiam pessoas no meio deles que estavam assim, Jesus era legal, então porque Jesus é legal, eu acho que eu posso fazer o que eu quiser. Esse é o contexto em Judas, mas em Gálatas o erro é outro. O erro é que eles criam na cruz, mas eles acreditavam que a obra da cruz não era suficiente. Então a mensagem de Paulo aos Gálatas é para mostrar de fato o que o evangelho realmente é. No fundo, tanto num caso como no outro, o problema são as nossas paixões. Nós pensamos que às vezes a questão é puramente teológica, e num certo sentido mas o que move a teologia que nós vamos acreditar são os desejos e as paixões da nossa carne. Se os meus desejos e paixões é o que eu quero fazer com o meu corpo, aquilo que eu quiser, então eu vou procurar quem são os mestres que estão fazendo esse tipo de viés em relação à palavra. Eu vou procurar os mestres que vão falar para mim que a atração pelo mesmo sexo ou relacionamento com pessoas do mesmo sexo não é um problema. Eu quero achar os mestres que vão validar que a pornografia não é um problema, que a masturbação não é um problema. Então, se o meu foco é performance, aí eu vou ser legalista. Legalista porque eu quero o orgulho de achar que eu consigo fazer as coisas sozinha. Então, são esses pequenos ídolos que a gente tem que me levam tanto para um extremo de liberalismo quanto de legalismo que a gente precisa acessar na Bíblia. Isso é muito bom. Então, porque muitas vezes a gente pensa que a licenciatura é o único perigo, mas legalismo também. Então, realmente, o perigo não pode ser, eu quero fazer o que eu quero fazer, independente da palavra de Deus. Mas também pode ser, eu quero ser melhor do que você, em comparação. Eu acho que uma coisa grande sobre isso é o seguinte, veja só.
Eu escrevi um trabalho, talvez 1 ano e meio atrás, chamado... Vai parecer incrivelmente dramático, é que quando você é seminarista, você tem que soar bonito. É o apelo antropológico da teologia da prosperidade. Na essência, o que eu queria responder era o seguinte: o que é essa necessidade humana que é encontrada? Qual é a necessidade que as pessoas têm, que elas buscam a teologia da prosperidade? Porque assim, quando eu busco alguma coisa, é porque meu ouvido, como 2 Timóteo aqui diz, está coçando, eu estou buscando ouvir alguma coisa. Então, alguém que escuta o evangelho da prosperidade está buscando o quê? E uma coisa que eu descobri é o seguinte: depois da queda, nós vemos 2 coisas acontecendo. A gente vê, com certeza, orgulho, quando eles se escondem de Deus, mas nós também vemos vergonha e o esconder-se de Deus. O orgulho diz, então, eu sou tudo. A vergonha diz, eu sou nada. E uma das coisas que o evangelho da prosperidade perverte é que ela dignifica de forma exagerada o ser humano. Ele fala, você consegue, você pode, esse é o seu momento, vá em frente. Mas quando você está lidando com pessoas que têm uma visão muito baixa de si mesmo, isso coça os seus ouvidos, isso atrai as pessoas. Puxa, o evangelho me faz pensar que eu sou digna. Mas o problema é, eles acreditam que a bajulação é o que vai fazer com que as pessoas adquiram a dignidade. Só que, na verdade, o nosso valor está em sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que isso parece que não apela tanto para essas pessoas. Então, elas vão para a teologia da prosperidade. A vergonha também é uma outra questão que toca demais em desejos que nós temos. Você pode não gostar de ouvir alguém que prega a teologia da prosperidade abertamente, mas você gosta de ouvir alguém que fale para você que você é suficiente para você ser santo. Você já leu tudo, você tem uma boa teologia, você se comporta certinho, você faz as coisas direitinho, e aí você acaba entendendo que você pode viver uma vida independente, porque você está sendo bonzinho. Você está sendo certinho do ponto de vista do evangelho da prosperidade, mas você não anda em retidão da forma como o evangelho nos ensina a viver, que é só por meio de Jesus Cristo. E que vem por meio de arrependimento. Arrependimento. Quando você precisa de mestres que não te ajudam a se arrepender. Eu nem lembro a pergunta original que você Ela já nem perguntou. lembra qual foi a pergunta. Basicamente é isso. Mas o que ela está querendo mostrar é que esses ouvidos coçando que 2 Timóteo fala não é só sobre sensualidade. Está falando sobre... Você pode ser dentro da igreja um ministro fiel do evangelho, mas você está querendo viver de forma independente do Espírito Santo. Você se apoia na lei e não na graça. Esse é um ouvido que coça. A diferença é que o Espírito Santo pode alcançar você. Ao que você falou me fez pensar que também é uma visão de Deus que é muito transacional. Então, eu quero você, Deus, à medida que você me dê certas coisas. E no mundo hoje em dia, a gente pode pensar isso. Eu não estou tentando fazer dinheiro do evangelho ou ter uma mansão, mas eu posso ver isso até no meu coração. Eu sou sempre chocada com sofrimento. Uau, a primeira coisa que falamos é, por que isso está acontecendo comigo quando enfrentamos sofrimento? É como se esquecêssemos que nós estamos seguindo Jesus Cristo, que é o nosso Salvador e que sofreu e prometeu isso para nós. Então, muitas vezes a gente fica muito confortável e talvez incomodados quando escutamos a pregação de pegue a cruz e siga-me. Nós não queremos a cruz. Nós queremos ouvir realmente que vai ser tudo fácil. Então, a passagem que você olhou foi 2 Timóteo 3:1. Então, você lê, porque você lê melhor. Isso não é verdade, não é mas verdade. vamos lá. Você que é professora, você ainda é professora.
Eu ensinei matemática. Ela é professora de matemática, mas olha, você acha que é pouca coisa? Quando meus filhos vêm atrás de mim com uma pergunta de matemática, eu falo, vai perguntar pro seu pai. Você quer falar de gramática? Vem falar comigo. Matemática? Sem chance. Eu nem sei quanto é 9 vezes 9, mas vamos lá. 2 Timóteo 3 diz o seguinte: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? Irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Por onde eu começo? Então, é esse texto que eu quero realmente repousar aqui com você. O que significa aparentar ser uma mulher Ai, ai, ai. de Deus? E quais são os perigos disso? Hum. Uma das coisas que para mim foi muito revelador quando eu estudei esse trecho é que antes eu olhava para essa lista e eu lia meio parecido com a forma como você lê Romanos 1, que era Paulo falando com os gentios e os pecados que eles estavam manifestando lá. Mas o versículo 4 fala que eles, na verdade, eles têm aparência de piedade. E isso é interessante, porque se eles têm aparência de piedade, essa lista aqui está sendo manifesta e está presente na igreja, no seminário, nos púlpitos. Talvez elas sejam mais difíceis de discernir por conta da aparência de piedade. Ter uma aparência de piedade significa que você tem a forma externa de piedade, mas a realidade interna você não tem, porque você está negando o poder que pode aperfeiçoar a sua fé e torná-la sincera. Uma coisa assustadora de você ter uma aparência de piedade é que, com muita frequência, aqueles que têm essa aparência nem sequer percebem isso, porque ter uma aparência de piedade não significa que você não tem piedade. Aqui ele está falando de pessoas que não são convertidas, são pessoas que não são cristãs, são pessoas que têm o coração de pedra. Eles ainda não veem, eles ainda não ouvem, mas eles não sabem disso. Esse é o perigo. Eu penso em Paulo, quando ele estava no caminho para Damasco. Ele tinha certeza que ele estava do lado certo, até que Deus revelou para ele que ele de fato não estava. Então, acho que existe um grau da misericórdia de Deus que ele se revela para pessoas que pensam que conhecem ao Senhor, mas que Deus traz à luz e mostra, você de fato não conhece. Essa é a aparência de piedade. Quando você tem uma forma, uma aparência de piedade, existe o potencial. E eu não estou dizendo que vocês estão tudo não estou dizendo que todo mundo aqui tem só aparência de piedade, mas eu também não quero ser ingênua de achar que não tem ninguém aqui que só tem aparência de piedade, mas que não se converteu de fato ainda. Quando alguém tem uma aparência de piedade, existe o potencial. Existe um potencial de que os mestres aos quais essas pessoas prestam atenção também são mestres que têm apenas uma aparência de piedade. Porque todas essas coisas que eles estão juntando, esses desejos que eles têm, eles vão procurar mestres que validam os desejos que elas têm. A gente sempre vai procurar esses mestres que vão nos ajudar a manter uma aparência de piedade. Por quê? Porque eles não vão falar para a gente se arrepender de coisas que a gente ama demais. Faz sentido? Sim. Então, a questão dessa lista, né? Você ser egoísta, avarento, presunçoso, amante de prazeres. Quando você olha para a cultura, você praticamente encontra um mestre para cada uma dessas paixões. Se você ama o dinheiro, existem mestres que vão te levar nessa direção. Se você ama os prazeres, ele vai te mostrar. E é por isso que o texto fala que a gente vai acumulando esses mestres que vão validar os desejos da nossa carne. E isso é muito preocupante. É importante que a gente seja diferente. É importante que nós sejamos mulheres que não pregam ou ensinam ou discipulam para paixões, mas a gente prega contra elas.
A gente precisa ter delicadeza e discernimento. Assim como Paulo, quando chegou em Atenas, ele viu a cidade cheia de ídolos. Então, onde quer que a gente esteja, seja em casa com os nossos filhos, seja nos nossos grupos pequenos, a gente precisa se perguntar: quais são os ídolos aqui? Quais são as paixões? Quais são os ídolos? Como que eu aplico o evangelho para isso? Porque a única forma com que esses ouvidos que coçam em direção ao engano serão curados é quando nós matarmos as paixões. E nós só faremos isso quando nós mostrarmos que Jesus é melhor do que tudo. Jesus é melhor do que qualquer paixão. Ok, então sabemos que só podemos discernir as coisas do Espírito com o Espírito. Então, se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós podemos crescer em discernimento para então começarmos a ver, ah, eu gosto dessa pessoa porque eles estão ensinando algo que eu realmente estou desejando ouvir. Então, como mulheres, podemos ser mais, ter mais discernimento para então não apenas ouvir aqueles líderes específicos que estão falando o que queremos ouvir, mas podemos ouvir e realmente perceber, não, esse ensinamento está errado. Porque com a mídia social, hoje em dia, online, está realmente com o algoritmo, eles estão realmente colocando tudo na nossa frente ah, que estamos pesquisando, né? Eles sabem o interesse que estamos vendo e pesquisando online. Então, no próximo dia, se você está pesquisando, né, sobre um cachorrinho, no próximo dia você já está comprando um cachorrinho, porque tem tanta propaganda. Então, sem o Espírito Santo, poder realmente escanear nosso coração e ajudar-nos a discernirmos bem. Como podemos fazer isso? Com o Espírito Santo. Se temos o Espírito Santo, como podemos discernir? Como podemos se tornar uma mulher que discerne bem com o Espírito Santo? Você provavelmente sabe o versículo em que o salmista diz: Senhor, som do meu coração. Psalm 139, 23, 24. Eu acho que essa é a principal coisa. Deus nos vê. Deus sabe o que está aqui dentro. E é fato que muitas vezes a gente tem um ponto cego. A gente não sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado ou não saudável, não edifica. Muitas vezes isso acontece e a bondade de Deus nos revela essas coisas por meio da sua palavra, por meio do seu povo. Então eu acho que a gente precisa se perguntar, Senhor, mostra, Senhor, quais são as paixões que eu ainda não levei aos pés da cruz. Eu quero ouvir, mostra para mim. E me dá também a humildade para responder bem a isso, porque às vezes o Senhor vai mostrar e a gente não quer ver. Eu, por exemplo, sou assim. Senhor, eu preciso orar. Senhor, me dá coragem para me arrepender, me dá humildade para responder, me dá tudo aquilo que eu preciso para confessar para o meu povo, para que eles também consigam me ajudar a tirar essa trave que está no meu olho. Então, acho que orar é a primeira coisa que ajuda a gente a cultivar o discernimento. Mas agora eu quero perguntar para você, como que a gente cultiva esse discernimento, certo? Como que a gente cria, né? Como que a gente continua nessa sabedoria? Acho que algo que você falou que é muito importante é realmente perceber que temos muitas vezes pontos e áreas que precisamos melhorar e crescer. Eu tenho uma história que ajuda nisso. É uma história verdadeira. E falo isso muitas vezes. Então, talvez você já escutou essa história. Minha amiga Angela, depois da faculdade, trabalhou no banco. E muitas vezes os bancos eles querem sempre ensinar os funcionários a saber como ver, perceber o dinheiro que é falso. Então, ela aprendeu sobre o dinheiro, sobre a cédula e ver o que era dinheiro verdadeiro, né, a cédula verdadeira. E devagarinho eles começaram a introduzir cédulas falsas no banco, nesse treinamento, para então, no instante, elas já percebiam que quando a cédula era falsa.
porque eles estavam tão acostumados em ver, em saber o que qual é a célula verdadeira, que logo quando eu vi o que era falso, ela já conseguia ver e ter esse discernimento. Então, dessa mesma forma, nessa mesma analogia, precisamos então estar na palavra todos os dias e saber e conhecer a palavra do Senhor e que a Bíblia possa estar realmente formando o nosso espírito, nosso coração e dando os desejos corretos pelo Senhor, ao invés de ser a carne. Então, porque nos momentos, não quando, mas nos momentos, não acaso cheguem, mas eles vão chegar. Então, os momentos na vida, quando chegarem, de dúvidas e de falsas pregações e falsos evangelhos, então, a gente vai, se estamos realmente na Bíblia e fundados na palavra do Senhor, vamos então perceber quando ouvimos algum ensinamento falso. Então, percebemos também quando estamos escutando um líder falso. Então, minha pergunta é, qual a tentação para nós que ensinamos a palavra de Deus? A, a, Qual é a tentação, então, para nós, para ensinarmos a pessoas que querem ouvir apenas o que querem ouvir, e não a palavra de Deus? Uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava estudando, não lembro exatamente o quê, mas eu estava vendo algo no texto que eu sabia que poderia ser verdade, mas que precisava testar. Então, eu comecei a olhar para a referência cruzada, comecei a procurar em comentários, mas aquilo que eu estava vendo não era assim, não era uma heresia, não era heresia. Era uma verdade geral. Mas o que eu estava querendo ver é, será que essa verdade geral, ela se aplica a esse texto? Para que eu ficasse o mais próxima possível do texto. E eu fiquei em dúvida porque, assim, se eu compartilhasse isso, eu acho que isso ia animar as pessoas. As pessoas iam olhar e falar assim, como que ela viu isso no texto? E aí eu comecei a olhar nos comentários, e aí eu comecei a perceber que ninguém mais estava vendo. E aí eu fiquei meio assim, bom, se ninguém mais está vendo, eu acho que o que eu estou vendo não é uma boa. E eu poderia ter pensado, mas o que eu tô pensando é verdade, então acho que eu vou trazer. Só que não é assim que funciona. Eu comecei a perceber que às vezes a gente pega uma verdade que não está no texto bíblico e coloca lá. E a hora que eu percebi, eu falei, puxa, é assim que as pessoas começam a se desviar da verdade. É súbito, é esse orgulho que faz com que as pessoas comecem a dizer coisas sobre um texto bíblico que não está certo. O pecado faz a gente ter uma motivação para ensinar coisas de maneira brilhante, maravilhosa, que não estão no texto, e a partir daí o erro começa. Quando eu começo a buscar louvor, afirmação, que as pessoas vão olhar para mim e falar, uau, ela viu algo que ninguém mais viu, e começar a me estimar como alguém super acadêmico, essa é uma motivação perigosa, porque isso leva a erro. Quanto mais você for vigilante, quanto mais você olhar para aquilo que você está falando e encontrar amparo em outros autores que viram a mesma coisa, mais salvo, mais seguro você está. Não significa que você não pode ter opinião própria, mas você precisa ser vigilante e honesto. Quando você está olhando para o texto bíblico, se o que está ali é o que realmente está ali, porque senão o erro começa aí. Você não precisa ser temeroso agora a tal ponto que você fala assim, nossa, eu não posso mais falar nada. A não ser que eu tenha a validação de 30 pessoas, não vou falar nada. Não, a gente precisa só tomar cuidado, que a gente tem a esperança de que nós seguimos um bom pastor, nós temos o Espírito Santo que age em nosso favor na leitura e interpretação da palavra. E se nós dependermos disso, o Senhor vai nos guiar naquilo que nós precisamos olhar na palavra. Então, veja, não é para ficar com medo, mas a gente precisa ser vigilante. Então, é muito bom, realmente. Peraí, o que a gente estava falando? Oh, wait. Essa sessão foi a sessão anterior. Estou tentando lembrar. Fizemos uma sessão ontem sobre ensinar a palavra. A gente estava aqui, exatamente Estávamos aqui, nesse centro de convenções. Foi aqui mesmo. Tem sido dias longos, estamos cansados. Mas então, por favor, vamos começar sobre isso mais uma vez. O poder não está nem na pessoa dando a mensagem, o poder está na mensagem. Então, por favor, explica um pouco, dá uma explanação maior nisso, porque isso vai ajudar a gente quando nos sentimos inseguras. Como alguém que comunica as escrituras, né? Bom, em Hebreus, capítulo 4, esse é o texto que eu estava referenciando antes.
Eu estou um pouco ansiosa, então acho que eu esqueci onde está Hebreus, ela falando. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é poderosa, ela é efetiva, ela é eficaz, ela produz fruto, ela muda, transforma mentes, ela renova, ela salva, ela cura. A palavra de Deus é tudo. Ela é tudo o que é, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. É Ele que está vivo, é Ele que é vivo, é Ele que é forte, é Ele que nos cura. Então, a palavra de Deus está nos comunicando e nos ajudando a experimentar tudo aquilo que Deus tem em si mesmo. E isso nos ajuda e nos encoraja, porque isso significa que se de fato, em qualquer momento eu estiver comunicando a palavra de Deus e alguém for transformado por ela, eu não tenho nenhum espaço para me gloriar, porque o poder não estava em mim, mas estava em Deus. Nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder vem de Deus e não de nós. Eu sou só um mordomo de um tesouro. Então, o saber desse poder nos ajuda a ser humildes e nos ajuda a ter confiança também. Timóteo, por exemplo. Timóteo estava em Éfeso. Timóteo estava enfrentando uma barra pesada ali no meio daquela cidade. E Paulo está falando para ele, prega a palavra o tempo todo, seja oportuna, seja que não. Suporte os sofrimentos. Você foi chamado a fazer isso, mas saiba que aquilo que você está fazendo vai ser, a sua obra vai ser consequência da sua obediência à palavra. Nós temos muitas coisas à nossa volta que tem sido gerenciada, que tem sido administrada por Satanás. Nós vivemos numa guerra espiritual verdadeira. Quando a gente chega na igreja, por exemplo, também a gente tem divisão, a gente tem problemas de relacionamento, nós olhamos em volta e vemos divórcio, nós vemos tanta coisa contra nós, que pensar que qualquer coisa que eu falo vai mudar a circunstância é loucura, mas a palavra de Deus... A palavra de Deus, sim. É a palavra de Deus que levanta mortos, é a palavra de Deus que move montanhas. Então, ela sim, quanto mais você lê e reflete no poder da palavra na sua vida, isso vai te dar coragem para pensar, eu não preciso nem ser muito elaborada. Eu não preciso nem ter formação acadêmica. Se eu tão apenas pronunciar a palavra... Sabe, se eu chegar aqui e só ler a palavra, eu sei que o que está aqui, Deus vai usar, porque essa palavra é a vida. Pessoas leem mesmo sem entender nada, elas leem, elas creem, leem a palavra sozinha, em gaveta de hotel, elas leem e se convertem, porque a palavra pode fazer mais do que todos nós juntos. A palavra de Deus pode fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. A gente não precisa de fogos de artifício, a gente não precisa de trampolim, a gente não precisa de um monte de dom de profecia. O que eu estou dizendo é, mesmo se você apenas pronunciar João 3,16, se o Espírito Santo alcança o coração da pessoa, há transformação. Essa agora eu gostei de ver. Glória a Deus. O que eu estou ouvindo você falar é que nós não precisamos ser criativos, mas precisamos ser Mas consistentes. tudo bem ser criativo, eu sou criativa. Mas você precisa submeter a sua criatividade ao conhecimento de Deus. Você não pode ser tão criativo a ponto de você esconder ou prejudicar a clareza da palavra de Deus. É isso. E até nesse sentido, sendo criativo, é verdade, é tudo bem ser criativo, mas não é uma nova mensagem. A mensagem é bem antiga, mas então como criativamente É isso aí, exatamente. dar essa mensagem que é bem antiga e eterna para outras pessoas também. Se é novo, provavelmente é mentira. Esse é o ponto. Se é novo, provavelmente é mentira. Então, em Paulo aqui nesse versículo, ele fala, e eu acho que é muito interessante, porque quando ouvimos sobre Paulo e Timóteo, eles estavam vivendo num mundo tão secular, num mundo onde Paulo tinha sido sofrido tanto, indo para a prisão e sofrendo pela palavra e passando por tanta tribulação.
E você acha que ele vai estar pedindo por tanta oração, mas ele fala do que esteja sempre prontos para pregar a palavra e fazer o seu ministério. O que podemos aprender sobre este versículo, sobre essa exortação? One saying that I love when mothers say is this. Uma frase materna que eu amo é a seguinte: o filho chega em casa, eles têm ideia de que eles querem fazer alguma coisa com os amigos, que é uma bobagem. Hum. Aí a mãe vira para o filho e fala: se todo mundo pular do abismo, você vai pular também, né? Eu acho que isso modela um pouco o que Paulo está falando aqui. Mesmo se todo mundo perder a cabeça, mesmo se todo mundo tiver um monte de paixões que eles estão dispostos a morrer por isso, mesmo que ninguém estiver disposto a enfrentar sofrimento, não me interessa. Você vai fazer o seguinte. E ele fala o seguinte: tu, porém, seja sóbrio em tudo. Eu já bebi um pouco. E eu sei o que acontece na minha cabeça quando eu bebo demais. Eu não vejo as coisas direito, eu não ando direito, eu não comunico direito. Então, ser sóbrio em tudo significa que a gente tem uma sobriedade de mente, de tal forma que quando a gente sofre, o sofrimento pode te distrair. Quando você está machucado, isso pode tirar o foco, isso pode tirar a sua distração. Quando Paulo fala para a gente abandonar todas as coisas e olhar para frente com os olhos fixos no alvo para conquistar o prêmio que há em Cristo Jesus, é porque vão vir muitas distrações. Existem muitas distrações que vão tentar tirar o nosso foco. E é por isso que Paulo fala aqui: seja sóbrio. Mantenha a sua cabeça, não permita que nada tire de você a capacidade de pensar sobriamente. Se você não pensar certo, você não anda certo. Se você não pensa certo, você não se comporta certo. Então, você ser sóbrio em tudo significa o seguinte, Timóteo: não interessa o que está acontecendo em Éfeso, não interessa o que está acontecendo na igreja, não interessa o que está acontecendo na cultura. Tu, porém, seja sóbrio, mantenha o foco. E ele também diz: suporte os sofrimentos. A gente não gosta disso. Pode ser difícil andar além do caminho a gente tende a não caminhar com fidelidade quando nós estamos sofrendo. Muitas vezes isso pode te custar a amizade. Isso pode te custar o seu emprego. Pessoas tiveram que deixar seus empregos simplesmente porque desejaram ser fiéis. Isso pode te custar na própria igreja. Suportar os sofrimentos é dizer, mesmo sendo difícil, eu me recuso a olhar para vícios e paixões para enfrentar. Eu não vou desviar do caminho, mesmo significando que isso possa tornar o meu caminho um pouquinho mais fácil. Suportar sofrimento é escolher, talvez, deixar o ministério, mas não deixar o Senhor. Muitas vezes isso faz a gente pensar que a gente... Talvez a gente tenha a tentação de querer fazer as coisas mais fáceis, mas suportar os sofrimentos significa manter fidelidade e não deixar os caminhos do Senhor, custe o que custar. Estava falando com a Melissa um tempo atrás, e você, Melissa, compartilhou comigo sobre como alguém perguntou: como é que você mantém, como é que você continua a vida? E eu achei que Melissa Kruger, né, que ela ia ter uma resposta super espiritual para mim. Alguma coisa super elaborada do marido dela, que é acadêmico, professor de seminário. Mas a Melissa disse o seguinte: a forma como eu enfrento eu choro pra caramba. E eu acho que enquanto você não tiver uma vida envolvida no ministério, isso não vai fazer tanto sentido para você. Mas é exatamente coisas desse tipo que ajudam a gente a suportar os sofrimentos. A força do ministério está em
se identificar com o homem de dores. A força do ministério está em a gente saber que ele não é apenas o alfa e o ômega, mas sim um homem que ele se identifica com as nossas fraquezas e tristezas. É assim que a gente enfrenta. A gente enfrenta as dificuldades sabendo que ele enfrentou primeiro. A gente enfrenta dificuldades sabendo que porque eu estou em Cristo, eu tenho o poder da ressurreição para enfrentar o que for. E quanto mais eu enfrento, quanto mais eu suporto as tribulações, ele me conforta, ele me fortalece e ele vai usar cada uma dessas coisas que eu suporto. Ele pode me ajudar a confortar outras pessoas. Por isso, persista. E além disso, ele ainda continua em 2 Timóteo, ele fala, faça a obra de um evangelista. Deus não nos salvou e nos levou automaticamente para o céu. Ele nos mandou, ele nos deixou aqui para que nós fôssemos embaixadores de Cristo. E é por isso que o inimigo quer nos distrair. É por isso que a carne nos tenta de todos os lados, porque nós estamos numa missão aqui. Ele quer que nós ensinemos as pessoas a amarem o Senhor com todas as nossas forças e entendimento. E se a gente desistir disso, se a gente parar, se a gente não terminar, existem pessoas em risco. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós estamos aqui para fazer a obra de um evangelista. Por quê? Porque se você não ouviu o evangelho, se você não tivesse ouvido o evangelho, onde você não estaria? Se você não tivesse ouvido sobre Cristo, onde você estaria? Então é por isso, é exatamente por isso que você deve fazer a obra de um evangelista e apresentar o evangelho para as outras pessoas. E não é pregar um outro evangelho. Fazer a obra de um evangelista não é pregar política, mas sim pregar que Jesus Cristo veio para morrer, ressuscitou para que os pecadores pudessem se reconciliar com Deus. Isso é evangelismo. É a mensagem do evangelho que Paulo pregou, a mensagem do evangelho que Pedro pegou e que mesmo Abraão ouviu quando Deus disse que por meio deles muitos seriam abençoados. Façam a obra de um evangelista. E eu vou terminar dizendo, como ele termina, cumpra plenamente o seu ministério. Isso me leva a entender que Paulo sabe que ele está com a morte próxima. Ele sabe que ele está próximo de ver a Deus. E ele não está sendo hipócrita quando ele fala sobre cumprir o seu ministério, porque ele cumpriu o seu ministério. Ele terminou a corrida. A gente não sabe quando a nossa jornada, a nossa corrida vai terminar. A gente não sabe se Deus vai nos levar para Ele amanhã, daqui a 20 anos. A gente não sabe. Não sabemos quando o nosso ministério será cumprido, mas nós devemos continuar, porque Deus nos manda a fazer isso. É difícil, carregar a sua cruz é custoso, mas a beleza disso é eu lutei o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é isso que ele está falando, é isso que ele espera. É isso que ele espera. Ele sabe que o que o aguarda é uma coroa de justiça. Não só para ele, mas também para todos aqueles que amaram e que terminaram a corrida com fidelidade. Quando nós chegamos lá, é isso que nós vamos ver. O quê? Deus. Nós vamos ter o próprio Deus. Uma coroa de justiça. Então, é isso que precisa nos manter na jornada. Não é afirmação, não é louvor, não é tapinha nas costas, não é a ideia de que existe algo além de nós. Existe uma alegria que nos está proposta se nós perseverarmos. Existe uma alegria maior que nos aguarda na eternidade se nós tão somente perseverarmos e persistirmos. Quando nós chegarmos lá, nós correndo uma corrida com fidelidade, nós chegaremos lá e Ele vai mostrar pessoas que chegaram lá porque nós fomos fiéis. Porque nós fomos fiéis, nós temos uma alegria proposta de chegar lá e entender que pessoas foram fiéis porque nós fomos fiéis. Por isso que Ele diz o que diz. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista. E eu fechei minha Bíblia, não lembro mais. Posso fazer mais Cumpra uma plenamente o seu ministério. Posso fazer mais uma pergunta? Espero que isso tenha te encorajado.
Eu fico impressionada como no versículo Paulo está falando, termina e cumpre o teu ministério. E em Colossenses, para Arquipos, fala, termine o ministério e cumpra o ministério que você recebeu de Deus. Nós falamos isso com frequência. Muitas vezes no mundo cristão, eu quero comparar, eu quero olhar para o outro lado e quero fazer o teu ministério ao invés do ministério que Deus tem para mim. Então, qual a sua última palavra, encorajamento aqui para as mulheres, para elas estarem contentes com o quem Deus fez ela para fazer e a missão e o ministério que cada um aqui está para cumprir, seja mãe de um menininho, de uma menininha, uma criancinha, seja algo na igreja. Então, qual o encorajamento que você pode dar para mulheres aqui, em qualquer esfera que Deus tem chamado cada um de nós, que ministério é importante e que precisamos ser obedientes a Deus e o ministério que Ele tem chamado cada uma de nós. Eu não sei se isso vai responder sua pergunta, mas o que veio na minha cabeça é o seguinte. Efésios, capítulo 6, Paulo diz: para que você também saiba o que eu estou fazendo. Ela não disse qual versículo, né? É um versículo bem aleatório, mas vocês já fizeram, a gente já fez o estudo de Efésios. Então, quando fala de Tíquico, tá. Versículo 21. O irmão amado e servo fiel do Senhor informará vocês de todas as coisas a meu respeito. Tá. Tíquico, ele era alguém que enviava as cartas de Paulo pelas igrejas. E quando eu estava estudando essa passagem, eu li e falei assim, ué, Tíquico, eu nunca ouvi falar dele. Nunca ouvi um sermão em Tíquico. Eu nunca vi um estudo bíblico sobre Tíquico. Nunca vi ninguém fazer uma tatuagem na nuca escrito Tíquico. Mas imagina se não houvesse Tíquico. Será que a gente teria Efésios se não houvesse Tíquico? Porque foi ele quem enviou a carta. Eu acho que a gente não pode assumir uma posição de juiz e definir a beleza ou o peso ou o valor daquilo que a gente faz. A nossa posição, o nosso chamado é ser fiel. A gente não sabe o que Deus pode fazer, o que Deus está fazendo. E, normalmente, qualquer coisa que Deus nos chama a fazer, existe uma graça santificadora que nós recebemos para cada dom espiritual que Ele nos dá. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo me custa algo. O que eu estou fazendo é difícil. Existem coisas sobre Deus que se eu tivesse um outro chamado, muito provavelmente eu não aprenderia. E no mesmo sentido, existem coisas que você pode descobrir sobre Deus por conta desse dom espiritual específico que você tem. Então, peça para Deus, Senhor, me ajude a amar o Senhor e ajude-me a amar aquilo que o Senhor me chama a fazer. Que eu possa entender e fazer isso com excelência, sem olhar para o lado. Que eu possa entender esse agente santificador daquilo que Ele te chama a fazer. Continua. Não interessa se é trocar fralda todo dia. Eu não sei. Muitas vezes, quando eu estou trocando fralda, eu falo, não é possível que Deus está sendo glorificado desse jeito. Mas Ele está. Ele está, porque eu estou amando, cuidando e ajudando uma criança. Ninguém vê, ninguém bate palma para isso, mas Deus olha e fala assim, isso se parece comigo, porque eu cuido dos meus filhos assim como você cuida do seu. Então, obrigada, Melissa Kruger, por guiar essa conversa. Obrigada, Jackie. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas eu queria saber o seguinte, se você pudesse, de forma sucinta, à luz de tudo aquilo que a gente já falou, talvez alguma perspectiva para todas nós aqui que somos discipuladoras, que existimos num mundo que está permeado pelo medo, pelo erro. Como é que a gente pode ser encorajado a continuar? Eu sempre volto para o Salmo, capítulo 1. Abençoado é aquele, bem-aventurado é aquele que não faz nada de ruim. Você sabe a lista de Salmo 1, mas ele se deleita na lei do Senhor. Ele se deleita na palavra de Deus e nele ela medita dia e noite. E em qualquer coisa que ele faz, tudo que ele faz, prospera. Então, Deus está prosperando essa pessoa e ele nos prospera dessa forma, porque
assim como árvore plantada, né, perto de água, ele dá fruto. Então, procurar qualquer coisa que Deus chamar você, o mandamento é o mesmo. É realmente, sem mim você não faz nada, Deus fala para nós, né? Então precisamos realmente nos deleitar no Senhor e estarmos enraizados nele para então dar fruto, porque o fruto é, é de Deus, vem dele. Então, nós somos obedientes e fiéis e Deus que dá o Amen. Well, fruto let's pray. e ele recebe a Vamos orar? glória. God, Deus, we thank you for your word. nós te agradecemos pela tua We palavra. thank you that you Te louvo porque o saw Senhor fit to reveal yourself to sinners. escolheu se revelar a nós, We thank you pecadores. for giving us light. Obrigada porque o We Senhor thank nos you deu for giving us luz, life. vida, And I pray even now that e eu you would peço, help Deus, us que o Senhor nos to, ajude I guess, take to heart a the trazer para o beautiful nature coração of being a natureza tão on bela mission for you. de estarmos em missão para o Senhor. I pray that it wouldn't be so normal to us. Te peço que a gente I aprenda a pray ver that que we não é would algo be tão awestruck normal, by que a gente what possa it is to realmente se be maravilhar com o saved and fato de que then nós somos called a salvos representative or e an somos ambassador chamadas of para a ser king. representantes, I pray, embaixadoras Father, do that you Rei. would help us Te to peço, Deus, que o Senhor nos do the ajude work of an a evangelist. fazer a obra Que de you um would help us to evangelista, que o endure Senhor nos suffering, ajude a that you would suportar help os us to preach the sofrimentos, word, a that pregar you a would help us palavra, to put que o to Senhor death nos whatever is ajude a earthly fazer in us. I morrer just qualquer pray coisa that que ainda everyone in their exista dentro de individual nós, de ministries, as paixões e mothers, as desejos. teachers, as Qualquer que sejam os preachers, nossos as attorneys, ministérios as aqui, administrators, não as importa o que nurses, fazemos, as doctors, as professors, qualquer whatever uma it is das that we nossas do, God, I pray that promissões, you would eu te keep peço, us Deus, que faithful. o Senhor nos ajude a nos Keep manter us faithful. fiéis, Keep que us nós faithful. permaneçamos Keep us fiéis, faithful in you so that we would love fiéis ao you Senhor, para with que all of our possamos heart, amá-lo mind, de soul, and todo o strength nosso and help others to coração, do the de toda a same. I nossa pray alma, de toda a that the nossa rest of força, this day would be que o fruitful resto desse and dia seja edifying, and I frutífero, pray that seja even if some of us edificante, go and take a nap, give us que o Senhor just nos immediate ajude. rest, Father. We love Ajude-nos, you Senhor. and Se we qualquer uma adore you aqui for because tirar of your son. um In Jesus' cochilo name, até a programação amen. da Thank noite, you. que esse sono seja Amém. restaurador. Muito obrigada. Prepara-nos para a noite, em nome de Jesus. Amém.